Ai de mim, ai de mim, ai, é preciso um grito grego, um gemido grego para começar esse programa. Provocações, 10 anos de provocações. Estamos aqui outra vez, agora com roupa nova, mas a ideia de sempre. Conhecer melhor o Brasil, o mundo, as pessoas e as coisas. Não é uma janela aberta para o mundo, mas é um periscópio sobre o oceano do social. Hoje nós temos aqui uma mulher maravilhosa, uma ex-vedete, atriz, cineasta, uma testemunha ocular das coisas do Brasil nos últimos 75 anos. É dela o primeiro no frontal do cinema brasileiro, no filme Os Cafajestes, de Rui Guerra. Atuou em O Pagador de Promessas, Palma de Ouro em Cannes há 50 anos. De lá para cá, foram tantas coisas aqui, na Itália, na França, trabalhando com os melhores diretores de lá, que ninguém melhor que ela própria para contar. Preparem seus corações. A mulher mais desejada do Brasil, ela é Norma Bengel. Norma Bengel, a mulher mais desejada do Brasil. Você acha que por acaso eu exagerei? Não. Mas você era tudo isso desde novinha? Desde novinha. Você era muito cantada nas ruas do Rio de Janeiro? Cantada, perseguida. Uma vez aqui em São Paulo, eu fui perseguida por um bando, tive que me esconder dentro de um hotel. Que maravilha. Você escapou dos teus pais direto para o Teatro Rebolado. Como é que foi isso? E nem me diga. Minha avó era francesa, meu pai belga, meu avô alemão, minha mãe brasileira, filha de índio com português. E a minha mãe sempre incentivou. Só que a minha avó francesa tirava a imagem para ouvir o som. Ela não queria ver de perna de fora. Porque eu fui para o Carlos Machado, né? Primeiro o Caribé da Rocha, no Copacabana Palace. Depois o Carlos Machado e a Mena Fiala, eu fui modelo. Que foi sempre o grande movimento da revista brasileira, não é? Ah, era. Era maravilhosa. O Machado era ótimo. Daí para Os Cafajestes, de Rui Guerra, você já sabia que você ia aparecer nua nas telas? Não, o Gerson Valadão que me convidou. O Guerra não queria, o Guerra queria a Edla Van Steen, porque ele achava que cabelo era sexy. E aí o Gerson falou assim, é a Norma ou não é? E aí fui eu. E quem produziu esse filme foi um bicheiro chamado Castor de Andrade. Fala para mim da repercussão na época. Foi um escândalo. E não tem nada demais, né? Porque é uma coisa sensual, obviamente. Hoje não tem nada demais. Na época foi uma loucura. Foi. Eu fui banida a pauladas de Belo Horizonte. As Mulheres com Pau. Eu ia fazer um filme do Sérgio Ricardo. Assim, eu desci do avião e subi de volta. Agora, curioso, não é? Você sempre foi uma belíssima provocadora. Esse programa é seu. Você provoque o que você quiser. Agora, assistindo hoje o seu Nu Frontal, não parece uma coisa de freira, perto do que agora se vê na televisão? Eu acho que agora tem pessoas legais que fazem nu, mas outras muito vulgares, né? Tem um nu muito vulgar, uns bundões de silicone, né? E a beleza nossa não tinha silicone, não, era tudo... Aquele filme do Rui Guerra é um filme maravilhoso, Os Cafajestes. Você estava fantástica. E aquele nu foi uma coisa absolutamente eletrizante no sentido de saber o que é ser utilizada como nu na mulher. Era muito bonito. Eu queria te provocar, mas não consigo, mas eu vou provocar. Banida de Belo Horizonte pela TFP, Tradição, Família e Propriedade. Como foi? Ué, foi ridículo, né? Porque essa senhora, que se chamava Dona Lalá, ela mandava botar umas tiras nos piruzinhos,
nas xoxotinhas das estátuas. Então não podia aparecer. E ela era louca, né? Dona Lalá. E eu não sabia de nada que estava acontecendo. Na realidade, eu passei aqui em São Paulo e vi assim, escândalo com Norma Beng. Eu falei, ué, o que eu fiz? Era a Dona Lalá falando. E eu não tinha visto a fotografia dela. Eu disse, mas ela deve ser muito feia. Foi o que eu respondi para o repórter. Era um monstro. Então ela ficou com inveja, né? Só pode ser. Dona Lalá. Norma Begel, quantas vezes você foi presa durante a ditadura militar? Muitas. A primeira na passeata dos 100 mil, que eu bati num policial, porque ele queria prender a Tônia Carreiro. A segunda, eles começaram a invadir minha casa. E um dia eu falei, vocês não vão mais invadir, porque eu não posso reclamar aqui, vou reclamar em outro galinheiro. Fui-me embora para a França e eu era muito famosa lá por causa da Itália, era muito recente, né? 68, 70. Eu saí em 71, começo de 71. E tinha um policial que se chamava Galo. Ele ia todo dia ver a Cordélia Brasil. Sabe que ele sabia o texto inteiro? A peça Cordélia Brasil, que foi um sucesso extraordinário. Do Bivar, é. Antônio Bivar, maravilhoso. Você apanhou muito na ditadura? Não, eu fui muito vilipendiada porque eu fui sequestrada aqui em São Paulo, né? Eles me sequestraram na porta do Hotel Amália, onde nós ficávamos, e ficava todo o grupo do Paulo Tran. Aí eu liguei para eles e falei, vocês estão de sacanagem comigo? Falando, não, é o Miranda. Eu falei, Miranda? Miranda, essa hora, deve estar no teatro. O Miranda era o secretário do Paulo, né? Claro. E aí ligou um cara dizendo, eu sou o Miranda, eu quero saber que horas você vai para o teatro. Eu achei esquisito, mas inocente, eu falei, eu vou às 8h30, porque eu ia jantar com o Daversa. Eu estava lindinha. Maravilhoso, Daversa. Eu estava lindinha. Esses diretores que vieram aqui do Brasil eram sensacionais. De mini saia, botinha. Quando eu saí no hotel, eu vi um homem pular e se esconder. De repente, voaram 15 em cima de mim. 15, para pegar uma mulher. Eu me lembrei, quando eu era pequena, que eu via as prostitutas serem presas no Lido. Comecei a gritar e a morder. Eu mordi, dei pontapé, pintei as canecas e eles me enfiaram dentro de um Volkswagen com 3 homens. Eles não falavam os próprios nomes, era tudo tio para cá, tio para lá. E disseram, vamos embora. Aí eu falei, para onde vocês estão me levando? Olha, eu tenho teatro, o público está me esperando. Que maravilha, né? E aí eles foram embora por uma estrada que eu não sabia. E o meu padrinho, ele era comandante do CPOR em São Paulo. Eu tive a sorte de me lembrar dele e falar o nome dele. E aí mudou o negócio, eles pararam no lugar, falaram, e me levaram para Barão de Mesquita, lá no Rio. Eu só reconheci porque eu vi o Maracanã. Aí cheguei lá, toda urinada, de fazer força com tanto homem, e aí chegou o tenente e falou, onde está o preso? Desço eu. Aí ele falou assim, você tem que parar de fazer essas peças, tem que parar de falar mal do governo, você tem que fazer só com açúcar, com afeto, do Chico Buarque, porque também eu fiz uma denúncia, porque eu estava no aeroporto de Santos Dumont e vi um americano dizendo assim, I am from Marion Company. Aí eu perguntei ao garçom, I am the owner. Aí eu falei para o garçom, ele disse que é dono do galeão. Ah, não, ele comprou tudo, menos as pistas que são do DAC. Aí eu cheguei em São Paulo, eu acho que tinha um programa até na TV Gazeta, que perguntava qual era a bronca da semana. Eu falei, ué, o Exército está vendendo tudo. Um dia eu disse que era libertária e me mandaram calar a boca. Foi na prisão? Foi, mas eu não calei.
A sua esquerda era uma esquerda consciente? Não sei, era emocional. Você não quis casar com Alain Delon? E hoje, feminista ao menos? Feminista, eu fui militante brabeira, né? E como no Brasil as pessoas eram muito atrasadas, agora está um pouquinho melhor. Começaram a dizer, ela é feminista porque ela é sapatão, porque ela é sapatilha, porque ela é... Eu não ligava e falava. E agora eu fui pegar minha ficha no DOPS, eles me perseguiram até 85. Aonde eu ia, eles iam atrás. Está escrito assim, ela fez uma entrevista feminista em Niterói. E depois também gastaram muito dinheiro comigo, porque eu dei uma entrevista na revista L'Express, em Paris, dizendo que o presidente, o general Geisel, era o Burrey. E aí, meu filho, o pau comeu, né? Tiraram o meu passaporte, mas eu tenho um passaporte italiano, ficava com passaporte italiano. Foi aonde eu trabalhei com o Cherot e com esses grandes eu soube todos. tudo isso. Mudou-se para a Itália, casou-se com Gabriele Tinti, que era considerado o homem mais lindo do mundo, não é? Mas ele não era do tipo machão, não? É italiano, né? Casou, tem que engordar, tem as tetas da lupa de Roma, tem que ficar em casa. E ele já me conheceu com 29 anos, eu completamente famosa. E ele me conheceu porque o Walter Cury gostou dele para fazer uma Noite Vazia. Quer dizer, aí eu trouxe ele para o Brasil. Porque, na realidade, o meu conhecimento com Gabriele, eu me chateava muito na Itália. E eu dava muita festa. Então, chamava Fellini, Bolognini, eles comiam feijoada. E aí eu achava chato e ia dançar em outro lugar. E quando eu cheguei, tinha um homem dormindo no meu sofá. Eu fiz... A festa acabou. Ele abriu aqueles olhos violetas, aí a festa continuou. Noite Vazia do Walter Hugo Cury, não era? Que é lindo. É. E por que você não deu certo no cinema italiano? Eu dei certo. Eu não quis ficar. Eu não quis ficar porque eu me separei do Gabriele e a Itália era muito pequena para nós dois. Vamos falar coisas que ninguém sabe. Por que você não quis casar com Alain Delon? Dizem que ele era apaixonado por você? Não, ele era, e ainda é, porque ele fala muito em mim. Eu tenho até uma chave de ouro que ele me deu para a nossa casa quando a gente casasse, mas ele era uma pessoa muito ambígua. Cada dia ele estava com uma pessoa e não era o homem para mim. Carreirista? É, eu não era apaixonada por ele, era ele por mim. Norma, é verdade que dizem que como amante, Alain Delon era hors concours? Era. Eu, quando ia embora, eu dizia, eu vou embora. Aí ele botava a Rachmaninoff para eu dormir e me acordava com Ne me quitte pas. Aí eu ficava. Você falou uma coisa assim, depois que eu descobri que meu lado masculino era tão importante quanto o lado feminino do homem com quem eu transava, a minha vida sexual ficou perfeita. Explica isso melhor. Ficou perfeita porque eu encontrei os meus dois lados, né? Traduz melhor. Porque a mulher, em geral, é muito passiva, né? Eu encontrei o lado ativo e passivo. Então, eu encontrei a minha parte masculina e minha parte feminina. Tchau, tchau, presidente. Aí eu estava aqui nesse degrau, ele aqui, ele virou e me deu um beijo na boca. A história que você teria tido um caso com o presidente João Goulart. Ah, eu acho lindo, bem que eu queria, mas ele era só meu amigo. Eu teria sido uma primeira-dama maravilhosa. E talvez não caísse. Não caía. Agora, nada com Jango, mas Nada Itamar com Franco te beijou na boca. Sei, mas aí é um problema dele, né? Eu fui me despedir dele lá no Planalto, porque eu estava batalhando dinheiro para o cinema. Aí eu fiz tchau, tchau, presidente. Aí eu estava aqui nesse degrau, ele aqui, ele virou
e me deu um beijo na boca. Eu fiquei tão passada que eu falei assim, tá dando uma de Clark Gable com Vivian Leigh? Que maravilha. É uma provocadora. Me diga uma coisa, e a questão que eu considero canalha em cima de você sobre a não devolução do dinheiro do filme? Isso é uma piada, né? É uma piada, porque não existe não devolução. Eu fiz um filme que custou 4 milhões, que devia ter custado 12, deu 12 milhões de espectadores na TV Globo, passou na Espanha, na França, em Nova York, onde mais? Em Londres. E o filme está aí. Como chamava o filme? É o Guarani. E aí? E o que eles agridem em você? Olha, eu acho que houve uma inveja daquelas ferozes. E tinha um secretário do audiovisual que não entendia nada e ficou com medo da revista Veja. Porque a revista Veja mandou fotografar o meu apartamento, que era um apartamento normal, embaixo, normal. E em cima tinha um salão com uma piscininha. Eles fotografaram de baixo para cima e disseram que eu comprei aquele edifício com o dinheiro do Guarani. Então, cadê o Guarani? Você está sozinha hoje? Tô. Bem? Tô bem. Eu nunca me sinto sozinha, me sinto comigo mesma. Mas tô bem. Mas é bom ter companhia. Eu tenho muitos amigos, né? Você passou mal, né, com a última despedida. Qual delas? A última. Qual a última? Você sabe qual é. Eu fiquei muito mal. Então, conseguiu superar? Mas morreu, né? Foi a morte. Você esperava a morte? Não. Por que você não teve filhos? Não tive tempo. Porque eu filmava muito. E eu acho que ter filho é uma coisa muito delicada, que você tem mesmo que cuidar dessa criança, da educação a ela. Meu filho ia ficar com quem? Minha mãe faria, mas não é mãe, é vó. Ele ia ser filho da avó. Então eu não pude, não tive tempo mesmo. E abortos? Abortos eu fiz um. Eu falo às vezes que é 16 para provocar. Norma, você fez psicanálise? Não, eu fiz uma vez, eu vi um homem muito lindo num restaurante e me disseram, ele é psicanalista. Eu falei, eu quero fazer psicanálise. Aí fui lá, fiquei falando, ele era junguiano, falava, e nós nos apaixonamos. E aí ele não pôde mais trabalhar comigo. O que pesa mais na sua cabeça? A consciência ou as lembranças? Olha, eu tenho boas lembranças, mas eu não vivo muito do passado, não. Eu vivo mais do presente, porque eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos. Mas a consciência, para mim, é essencial. Você é capaz de olhar para dentro de você mesma sem susto? Não, às vezes eu levo um sustinho. O que ainda existe em você da criança Norma Begel? Eu sou sempre criança. Eu pinto as canecas. Uma pergunta simples. Norma, o que é a vida? A vida? A vida, sabe lá eu. Eu acho a vida linda, mas também é muito triste, né? A gente leva cada paulada que não tem brincadeira, né? Paulada daqui, paulada dali. Norma, então eu quero, para terminar a entrevista, que você olhe para essa câmera e fale tudo o que você quiser, com toda a liberdade provocadora que você tem. Garoto. Tudo eu não posso. Mas, olha, eu queria que acabasse a violência no Brasil. Eu queria que as pessoas fossem mais felizes, que comessem melhor, que fossem menos estúpidas. As pessoas são muito estúpidas. E isso daí fere a alma da gente. Pronto, Norma, dá aqui um abraço, fica aí, eu vou te abraçar, porque a única coisa falsa desse programa é o abraço. Só. De você, não. Fotografa nós dois aqui. Só vai sair do jornal quando você morreu, eu.
Ah, sai pra lá. Sorria. Eu uso a palavra para compor meus silêncios. Eu não gosto das palavras fatigadas de informar. Eu dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Eu entendo bem o sotaque das águas. Eu dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Eu prezo insetos mais do que aviões. Eu prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Eu tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Eu tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Eu sou um apanhador de desperdícios. Eu amo os restos, como as boas moscas. Eu queria que minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Eu só uso a palavra para compor os meus silêncios.